Olá, meninos, boa tarde. Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde. Não sei que hora que vocês vão assistir esse vídeo, né? Hoje a gente vai especificar um pouquinho quais são as fases da Revolução Francesa e falar um pouco sobre as principais características de algumas dessas fases. A Revolução Francesa, segundo ano, ela tem 5 fases, né? Então a primeira fase é a Assembleia Nacional Constituinte, é o momento ali em que os deputados reunidos na Assembleia dos Estados Gerais, eles decidem separar-se, né, dessa Assembleia dos Estados Gerais e declarar-se numa reunião à parte, justamente para preparar uma nova Constituição para a França, que o rei vê que o tiro dele saiu pela culatra, digamos assim, né? Depois da Assembleia Nacional Constituinte, nós temos a segunda fase, que é a monarquia constitucional. Depois, nós temos a Convenção Nacional. A quarta fase é o diretório. E a quinta fase, o consulado, né? E o governo de Napoleão Bonaparte. Então, nós temos aí, voltando, 5 fases, né? Assembleia Nacional Constituinte, monarquia constitucional, Convenção Nacional, diretório e consulado. Então hoje nós vamos falar sobre as principais características das 2 primeiras fases, que foram a Assembleia Nacional Constituinte e a monarquia constitucional. O que aconteceu, e é importante vocês estarem atentos a isso, né? Que quando os revolucionários eles assumem o governo francês, com a Assembleia Nacional Constituinte, eles tomam de primeira mão uma série de medidas, né? A França estava vivendo um caos muito grande, a gente já havia falado sobre isso, né? Inclusive sobre um caos econômico, político, social também, né? Muito grande, intelectual muito grande. E aí, quando os revolucionários se declaram em Assembleia Nacional Constituinte, eles tomam uma série de medidas, né? Para tentar conter um pouco esse caos. Uma coisa interessante que é importante vocês atentarem é que naquele momento em que o rei convoca a Assembleia dos Estados Gerais, começam a acontecer, a surgir por todo o campo uma série de rebeliões que na França convencionou-se chamar-se de jaquerrias. Então o que eram as jaquerrias? As jaquerrias eram essas revoltas camponesas, né? Que elas estouraram em várias regiões na área rural francesa por conta de péssimas colheitas, em virtude das secas, alta dos preços, enfim, por conta de toda essa situação caótica economicamente também na qual a França estava mergulhada. Então, quais foram as primeiras medidas adotadas pela Assembleia Nacional Constituinte? Primeiro, né, eu fiz um roteirinho aqui pra gente falar. Primeiro, ela aboliu os privilégios feudais, né? Foi uma das medidas, inclusive o privilégio da mão morta. O que era a mão morta? A mão morta era um imposto, né, pago pelo servo em relação ao pai que morria, para que esse servo pudesse ter direito à terra, continuar tendo direito ao usufruto da terra, né? Vamos supor, tem um determinado feudo, dentro da parte que cabe ao servo daquele feudo, né, dentro do manso servil ali, o pai morre, então o servo herdeiro daquele manso servil, ele precisaria pagar uma taxa chamada de mão morta ao senhor feudal para continuar usufruindo daquela parte ali, daquele pedacinho de terra. Então, os revolucionários em Assembleia Constituinte, eles vão abolir esses resquícios dos privilégios tanto do clero quanto da nobreza, e também esses privilégios feudais, né, como da mão morta. A segunda coisa que eles fazem é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Nós já vimos que ela traz, ela é como se fosse um compêndio, uma grande reunião das ideias iluministas, né? Estão presentes ali e defendidas ali os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, direito à propriedade privada, né? Que é fundamento de muitos pensamentos dentro dessa grande corrente que foi o iluminismo. Então a França, os revolucionários fazem esse documento que influencia o movimento ao redor do mundo ainda hoje. E eles fazem também uma constituição para o clero, a constituição civil do clero. Além de confiscar, né, os bens da igreja e
colocá-los à venda posteriormente, eles transformam os padres, o clero, em funcionários públicos, né, subordinados à nação. Isso é muito interessante. Um outro fato é que em 1791 nós temos aí a primeira Constituição Francesa, feita por essa Assembleia, né, que havia se reunido há um tempo atrás, há uns anos atrás. E essa Constituição, ela estabelece também alguns pontos importantes. Ela transforma a França em uma monarquia constitucional, né? Com a Constituição, com a primeira Constituição Francesa tem início a segunda fase da Revolução. Por que isso? Porque essa Constituição, ela vai subordinar o poder do rei, à Assembleia e à própria Constituição, né? O rei vai ter seu poder limitado. Esse é o primeiro ponto que aparece na Constituição de 1791. Os limites impostos ao poder real. E também essa Constituição, ela vai acabar de vez com o antigo regime, com o absolutismo francês, né? Por quê? Porque além de limitar o poder do rei, né, ela vai também transferir para a Assembleia o poder, digamos assim, né, de fazer e aprovar leis. Porque antes, durante o absolutismo, tudo isso era tarefa do rei. Na verdade, estava concentrado na figura real, né? Então, agora, durante a monarquia constitucional, com a aprovação da primeira Constituição, o rei tem seu poder limitado, porque ele está subordinado à Assembleia, e a própria Assembleia passa a fazer leis e aprovar as leis, né? A Constituição, ela também vai manter o confisco dos bens da igreja, também dos bens dos nobres, né? Vai manter aquela primeira Constituição Civil do clero, ela vai garantir que tudo aquilo ali seja assegurado, né? E uma outra coisa também muito interessante que traz aqui, que ela vai, além de proibir sindicatos e greves, ela vai também estabelecer o voto censitário. Esses dois últimos pontos são interessantes. Por quê? Para que nós também possamos repensar o significado da palavra revolução, né? Lembra que eu falei com vocês que a revolução ela foi encabeçada pelo terceiro estado, mas dentro do próprio terceiro estado havia uma série de divisões, né? E os interesses da alta burguesia não eram os mesmos que os interesses da baixa burguesia. E essa revolução, a Revolução Francesa, embora pregasse ideais como liberdade, igualdade e fraternidade, tais ideais não eram benquistos, né? Não eram desejáveis para a população no geral, né? Então é bem interessante a gente tocar, porque ela traz itens como o confisco de bens da igreja, mas ela também traz itens como a proibição de sindicatos e greves, né? Já limita aí o trânsito dessa massa operária que surge com a Revolução Industrial, que chega à França, né? E ao estabelecer o voto censitário, de certa forma, os deputados reunidos em assembleia, agora já em monarquia constitucional, né? Eles estão também apoiando um desejo que era da alta burguesia, que foi o início da coisa toda, né? Quando reunidos em Assembleia dos Estados Gerais, eles requisitam um voto por cabeça e não um voto por estado. O voto censitário, ele é um voto baseado na renda, né? O que também é mais um ponto excludente dessa Constituição, porque vai favorecer a alta burguesia, né? Aí nós temos o rei vai ser preso, né? Porque é interessante, porque ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo na França, está se preparando, se promulgando, né? Se declarando uma Constituição, a França também continua enfrentando, né? O governo revolucionário, ele continua enfrentando dissidências internas, né? Contra-revolucionários ali dentro do seu próprio território e as coligações estrangeiras que vão se formando para tentar derrubar esse governo revolucionário francês, tá? E nesse meio tempo o rei foge, ele vai ser preso e tem início, acusado de traição, e tem início a terceira fase da Revolução Francesa, que é a fase da Convenção Nacional. A Convenção Nacional, gente, é uma fase onde a França deixa de ser uma monarquia, ela tem a República Francesa proclamada e as divisões políticas no âmbito da Assembleia, elas se verificam de forma muito mais estressante. Por quê? Nós vamos verificar uma divisão ali dos deputados, né? Entre girondinos, jacobinos, cordeliers e sans-culottes.
Quem que eram os girondinos, ou os membros da Gironda, que era uma região agrária muito bem desenvolvida na França? Era uma alta burguesia, defensores do voto censitário, da propriedade privada, de uma certa liberdade, né? De uma liberdade condicionada, né? Eles desejavam manipular a baixa burguesia, mas eles não achavam que todos os direitos conquistados deveriam ser estendidos a essa parcela da população. Eles sentavam-se à direita, ali no espaço físico do parlamento, né? Depois nós temos os jacobinos e os cordeliers, que eles tinham ideais muito parecidos, né? Ideais como os da reforma agrária, ideais como eles não eram favoráveis à propriedade privada, eles defendiam um voto universal e não censitário, ou seja, o voto para todos e não somente para uma parcela da população que tivesse renda. Eles sentavam à esquerda dentro do parlamento e eram os mais radicais no âmbito do processo revolucionário. E nós temos aí gente muito famosa, por exemplo, Marat era um sans-culotte, Danton, Robespierre eram jacobinos, né? Enfim, os sans-culottes são pessoas que sentavam-se no centro e votavam de acordo com seus interesses no momento, né? Ora com os jacobinos, ora com os girondinos. O que é interessante vocês notarem? As duas primeiras fases da Revolução, da Assembleia Nacional Constituinte e da Monarquia Constitucional, são fases onde girondinos, jacobinos, os membros do terceiro estado no geral, eles estão, de certa forma, coexistindo, né? E eu diria além que são fases mais moderadas, de certa forma, dominadas pelos girondinos, tá? Aqui, com a Convenção Nacional, nós temos a fase mais radical do processo revolucionário, que é a fase dominada pelos jacobinos, né? Então, o que eles tomam aí de medida em primeira mão? A primeira coisa, o rei vai ser julgado, condenado e guilhotinado em praça pública, né, acusado de traição. Ele vai declarar o fim da propriedade privada, né? Isso era um desejo deles, né? E eles vão criar dois órgãos ali muito interessantes, né, que são o Comitê de Salvação Pública e, subordinado ao Comitê de Salvação Pública, o Tribunal Revolucionário. O Comitê de Salvação Pública tinha por finalidade tomar todas as decisões relacionadas a esse novo momento do processo revolucionário, né? E o Tribunal Revolucionário tinha por função julgar todos aqueles acusados de traição, encontrar e julgar, né? Enfim, e executar ali a penalidade imposta a esses infratores. Então, o que os jacobinos, o que os revolucionários da Convenção, eles vão estabelecer além da criação desses órgãos repressivos e controladores, né? É um período de governo centralizado, muito centralizado. Eles vão tabelar os preços de alimentos, os preços de moradia, são chamados de gêneros de primeira necessidade. Eles vão aumentar salários, né? Eles vão pegar aquelas terras dos nobres que estavam fugindo da França e que haviam fugido da França, vão dividir aquelas terras, né? Vender a preços baratos ou doar a alguns camponeses, né? Eles vão estabelecer também o ensino primário, né, que seria hoje o ensino fundamental, como função pública, né, como público e obrigatório, um direito a todos os cidadãos franceses. Eles vão abolir a escravidão nas colônias francesas, ou seja, né, eles vão tomar aí uma série de medidas, entre elas, por exemplo, o alistamento obrigatório e em massa, alistamento e recrutamento em massa, né, o alistamento de jovens e o recrutamento de viúvos, solteiros, qualquer cidadão em idade que esteja apto a ir para a guerra, para defender a França, né? E, somado a tudo isso, eles vão começar a usar de violência para perseguir os opositores ao regime. Por quê? As dissidências entre os membros do terceiro estado, elas permanecem, né? Entre girondinos e jacobinos, porque essa divisão, gente, girondino, jacobino, cordelier e sans-culottes, é uma divisão do terceiro estado, né? Além disso, havia primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. Dentro do próprio terceiro estado, essas brigas
elas se intensificam, ao passo de que uma representante da Gironda mata um famoso representante do sans-culottes, que era o Marat. Com isso, o governo ele aperta o laço e baixa a chamada lei dos suspeitos, né? Essa lei dos suspeitos, o que ela vai fazer? Ela vai determinar o fim de todas as liberdades individuais das pessoas, né? E inclusive o direito de defesa. As pessoas não vão mais ter o direito à defesa. Fora que elas vão estimular a delação, né? Que eu falei com vocês. Elas vão estabelecer um momento de caça às bruxas mesmo, que é o que a gente chama de terror. O terror é um breve momento de uso intenso da violência dentro da Convenção Nacional. Eles identificavam, matavam sem julgamento, né, as pessoas que eram contrárias ao regime, tá bom? Então isso é um momento onde todo esse uso da violência, a guilhotina foi usada de forma muito intensa, né? É onde todo esse período de violência contra os opositores do regime, o próprio Danton, que iniciou esse processo com Robespierre, ele foi assassinado, ele foi condenado e guilhotinado por Robespierre, né? Essa perseguição violenta aos opositores do regime, ela vai fazer com que a Gironda se movimente e em julho de 1794 eles deem um golpe de Estado, o golpe do Termidor. O golpe do Termidor, ele vai dar fim ao governo jacobino e vai restituir ao cenário político o governo girondino, né? Tanto que os revolucionários franceses que estiveram lidando aqui durante o período da Convenção vão ser mortos, eles vão ser condenados e julgados, na verdade eles vão ser condenados sem julgamento, né? E vão ser todos guilhotinados. Com a prisão e o assassinato, né, e condenação e morte de Robespierre e dos seus ali dos envolvidos durante a Convenção, a gente tem então o fim da terceira fase e o início da quarta fase da Revolução Francesa, com o golpe do Termidor, tá? Começa assim o diretório. Próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre diretório e consulado, dando então continuidade à Revolução Francesa. Tchau para vocês!